Sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. O tema de hoje será equações algébricas, né? Logicamente que aqui será uma introdução, né, primeiramente. Bom, vamos lá. Qual é a definição de uma equação algébrica, né? Imagina duas funções polinomiais. Dá um exemplo aqui, ó. F de x igual a x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 3. E g de x igual a x mais 7, por exemplo, né? O que é uma equação algébrica? Uma equação algébrica é a igualdade da minha função polinomial f com a minha função polinomial g, né? Pensando assim, né, eu poderia reescrever isso aqui assim, né? Ó, f de x menos g de x igual a zero. Bom, quando que duas coisas são iguais, né? Quando que f de x é igual a g de x? Se a sua diferença dá zero. Então é como se existisse aqui uma função polinomial h de x, né? Igualada a zero. Se eu resolver essa equação h de x igualada a zero, né? Que nesse caso seria, ó, quem seria a minha h de x nesse caso? Seria x ao cubo mais 4x ao quadrado menos x menos 10. Né? Isso aqui seria a minha função algébrica h de x. Né? H de x igual a zero seria descobrir as raízes da função h. Então, se eu resolver essa equação aqui, por exemplo, igualada a zero, eu vou descobrir as raízes da função h. Mas o que é h? H é essa subtração. Se eu falar que h é igual a zero, significa que essa subtração é igual a zero. Mas se a subtração é igual a zero, significa que a minha f é igual a minha g. Traduzindo isso aqui, gente, é o seguinte. Eu tenho uma certa função f e eu tenho uma certa função que, nesse caso, eu não vou fazer pensando nesses dois exemplos aqui, tá? Só pensar graficamente aqui, ó. Eu tenho uma certa função g. Nesses pontos específicos aqui, as minhas funções são iguais. Então, eu posso falar que a imagem desse ponto, tanto pela f quanto pela g, é igual. Né? Esse ponto, a imagem pela f e a imagem pela g também é igual. E aqui a mesma coisa. Sendo assim, nesses pontos aqui, que nesse caso deu 3, mas isso aí depende do grau da sua função, né, que você vai obter. Esses pontos são os pontos onde as minhas duas funções são iguais. Então, resolver essa equação aqui igual a zero é resolver e descobrir onde que as imagens da f são iguais às imagens da g. Isso que será aqui a resolução, isso que vai implicar para nós a resolução. Uma interpretação aqui, né, gráfica da nossa situação, logicamente lembrando que aqui eu não me restringi a esse exemplo aqui, né, na minha f, na minha g, tanto é que percebe que é só g, que é uma função afim, né, então o gráfico não seria esse, mas só para vocês terem uma noção, que nesse caso aqui seriam os pontos de intersecção desses dois gráficos que corresponde a essa igualdade aqui e que nós transformamos numa equação igual a zero nesse caso. Bom, considere o polinômio p de x com coeficientes reais, considere a pertencente aos reais. Se p de a é igual a zero, temos que a é a raiz desse polinômio. Né? Então, aqui no caso, se eu descobrir os valores de x, que faz o meu h de x ser zero, significa o quê? Que eu descobri as raízes do meu polinômio. Logicamente, aqui, esse a que eu tenho aqui, né, esse a meu, ele não necessariamente precisa ser real. Esse a aqui ele pode pertencer aos complexos, tá joia? Pensando simplesmente nos coeficientes do seu polinômio serem reais, né? E aí as suas raízes podem ser reais ou podem ser complexas, né? Se o P de A for zero, significa então que esse A pertencente aos complexos, A pertence ao complexo e A é raiz de P de x. Uma coisa importante aqui é que se o caso meus coeficientes sejam reais, gente, eu tenho como garantia aqui que ele vai ter pelo menos uma raiz complexa, né? Se o polinômio de grau n, né, maior que 1.
Uma outra coisa importante também é o seguinte, se por um acaso eu descobrir alguma raiz ali que seja complexa, do tipo z igual a mais bi, né? Se z igual a mais bi é raiz de p de x, isso implica que z barra, que é o conjugado, que tem a cara a menos bi, também é raiz. Isso implica para nós o seguinte, né? Que sempre que você tiver os coeficientes reais de um certo polinômio, as raízes complexas acontecem aos pares. Porque se um z é raiz, o seu conjugado também é. Então é importante que vocês tenham a noção que um polinômio de grau 5, pelo menos, por exemplo, ele tem que ter pelo menos uma raiz real. Né? Por quê? Ele não tem como ter 5 raízes complexas. Porque é necessário pensar que, se tiver raiz complexa, tem que acontecer aos pares. Tá bom? Bom, aqui, o teorema fundamental da álgebra, né? Todo polinômio P de grau n maior ou igual que 1 admite apenas, ao menos, né, uma raiz complexa. Foi o que eu falei agora há pouco. Pelo teorema da decomposição, o que eu posso dizer? Que todo polinômio de grau n pode ser decomposto em n fatores, né? Sendo esses fatores polinômios de grau 1 aqui. Do tipo x menos R1, x menos R2. O que seria x menos R1, x menos R2? São as raízes do meu polinômio. E esse A aqui? Esse A aqui, ele é um coeficiente, que, né, esse A aqui é um número real. Esse A pertence aos reais. No nosso caso aqui, pensando de maneira simples, né, numa função quadrática, por exemplo, que seria o A? O A indica concavidade, né? Se fosse uma função polinomial do primeiro grau, né, o A indica se a função se a reta é crescente ou decrescente. Então, tudo isso aqui o seu A vai influenciar, né? O A vai influenciar basicamente no sinal da sua função em um certo intervalo ali. Bom, vamos lá. Aqui, eu tenho um polinômio de grau 4 e eu quero achar todas as raízes dessa equação. Ou seja, quero descobrir todos os x que tornam essa igualdade, essa equação aqui, né? Satisfaz essa equação, né? Que se eu substituir aqui vai resultar em zero. Para isso, eu preciso fazer redução de grau de um polinômio. Como que funciona isso, né? Bom, pensando de uma maneira simples, eu pego esse polinômio de grau 4 e vou fazer o dispositivo de Breuil-Ruffini aqui, usando as raízes desse polinômio. Então, vai ficar 1, menos 5, menos 10 e menos 6. Perceba, ó, aqui, esse jeito que eu escrevi estaria errado. Por quê? Se é um polinômio de grau 4, eu tenho que ter 5 coeficientes. Faltou um aqui, né? Quem que está faltando que não está aparecendo aqui para nós? É quem acompanha o x ao cubo, então aqui é zero. Bom, o que acontece? Pelo dispositivo de Breuil-Ruffini, se eu pensar assim, ó, o menos 1 é raiz. Então, o x menos o menos 1 é um dos fatores desse polinômio. Se eu dividir, ó, esse polinômio que tem grau n, se eu divido por um polinômio de grau 1, em que aqui aparece x menos uma de suas raízes, poderia cancelar, e esse polinômio de grau n passa a ter grau n menos 1. Assim como o 3 também é raiz. Pensando assim, um dos coeficientes, dos fatores desse polinômio aqui é o x menos 3. Né? Já que o 3 é raiz, ó, x menos 3. E isso aqui tem, pensando aqui, ó, esse polinômio tem grau n. Né? Se ele tem polinômio de grau n, e eu dividir por dois fatores de grau 1 aqui, ele chega em grau n menos 2. Mas tem uma maneira mais simples de enxergar aqui através do exemplo, utilizando essa própria equação aqui. O que acontece é o seguinte, essa equação aqui, x à quarta menos 5x ao quadrado menos 10x menos 6, como ele é um polinômio, ele pode ser escrito da forma fatorada. A, que multiplica x menos uma de suas raízes, x menos outra de suas raízes, x menos outra de suas raízes, x menos outra de suas raízes. Essas duas primeiras raízes aqui eu sei, ó, menos 1 e aqui 3. Então vamos lá. Ó. Se eu pegar isso daqui, desse lado direito, eu dividir este lado direito por x menos menos 1.
e dividir também por x menos 3, observe o que vai acontecer. Ó. Esse cancela com esse cancela com esse. E aí, para eu fazer essa divisão desse lado, né, teria que fazer a divisão desse lado aqui também. Então, vai ficar x menos menos 1 aqui dividindo. E aqui vai ficar um x menos 3 dividindo também. Ou seja, divido ambos os lados por x menos menos 1 e x menos 3. O que acontece, gente? Eu vou chegar num polinômio de grau 2 aqui. É como se eu fizesse uma redução de grau. Na verdade, não é como. É realmente fazer uma redução do grau daquele polinômio. Reescrevê-lo como fatores. Para isso, eu vou fazer a divisão por x menos menos 1. Aplicando o dispositivo de Breuer-Ruffini, eu uso menos 1 aqui. Abaixa o primeiro. Multiplicou, somou com o próximo. 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 O que é isso aqui? Ó? Isso aqui é o resto. Dispositivo de Breuer-Ruffini. Continua a divisão agora. Só que agora eu vou dividir por outro número que tenha, né? Que eu saiba que seja raiz. Que aqui no caso foi dado também, que é o 3. Ah, e se não for dado? Se não for dado, aí a gente... nós teremos que ver isso aí numa aula futura, tá bom? Abaixa aqui o primeiro de novo, né? Baixei o primeiro, multiplica aqui, soma com o próximo, multiplica aqui, são 2. 2 vezes 3, 6, menos 6, 0. Então isso aqui é resto também. Vamos lá, vamos entender o que aconteceu aqui, gente. Esse daqui, que é x à quarta menos 5x ao quadrado menos 10x menos 6. Usando o dispositivo de Breuer-Ruffini, que é x menos o número que está aqui, significa que vai ficar x menos menos 1, vezes quem? X menos o 3, que está aqui, vezes esse polinômio que eu tenho aqui, gente, é um polinômio de grau 2. Então, é x ao quadrado mais 2x mais 2. Então, o que esse dispositivo de Breuer-Ruffini aplicado com as raízes me permite aqui? Ah, mas e o resto? Por isso que é importante não, porque é necessário você usar as raízes, né? Você utilizá-las, né? Utilizá-las aqui. Por quê? Observe o resto é zero. E o resto só dá zero, pensando no teorema do resto. O resto só dá zero se esses valores aqui forem raízes. Como eu queria resolver isso aqui igualado a zero, né? Eu quero resolver isso igualado a zero. Basta fazer o quê, então? Aqui fica x mais 1, né? Menos menos ali. X menos 3. E aqui vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 2. Achar as raízes desse polinômio que eu tenho aqui, ó, dessa expressão que eu tenho aqui, é a mesma coisa que achar as raízes desses. Qual é a vantagem? Um produto dos reais só dá zero quando um deles for zero. Então, o que acontece aqui? Ó? X mais 1 é igual a zero. Significa que menos 1 é raiz. Eu já sabia disso. X menos 3 é igual a zero. Então, significa que x é igual a 3. 3 é raiz. Eu já sabia disso. Quem são as outras duas raízes? Basta eu resolver essa equação aqui. Né? Ah, mas você não vai resolver todas elas? É redundante resolver, já que eu já sabia que isso aqui é raiz, né? Que vem daqui e vem daqui, respectivamente. Resolvendo isso aqui, ó, calcula seu delta lá. Cuidado aqui para não perder, né? Não se perder. X é igual a menos 2, mais ou menos 2i, sobre 2. X, então, é menos 1, mais ou menos i. Quais são as raízes, então? As raízes, quem seria a solução disso aqui, né? Menos 1, 3, menos 1 mais i, menos 1, menos i. Então, são as situações que nós temos aqui, são essas, né? De você conseguir chegar, pegar um polinômio de grau 4, uma equação de grau 4, né? Uma equação algébrica, e reescrevê-la como um produto de outras equações, de outros polinômios. E aí, igual a zero, descobre cada um deles aqui e resolve. Tudo bem? Bom, aqui, ó, determine as raízes desse polinômio. Mesmo esquema. É um polinômio de grau 5. Então, eu preciso fazer a redução de grau. Uma das primeiras aulas, uma das coisas que eu falei, né, nas aulas anteriores, é que P de 1 é a soma dos coeficientes. Então, vem aqui, ó.
5 somado com menos 2, somado com 1, 5 não, perdão. 1 somado com menos 2, somado com 1, somado com menos 1, somado com 2, somado com menos 1. Se você fizer essa conta dos coeficientes, dá zero. Então, ó, a soma dos coeficientes deu zero. Certo? E a soma dos coeficientes é o quê? É P de 1. Isso aqui significa, então, que P de 1 vale zero. Automaticamente eu sei que 1 é raiz. Então, quando a soma dos coeficientes for zero, significa o quê? Que 1 é a raiz do seu polinômio. Vou vir aqui, então, ó, grau 5, são 6 coeficientes. Menos 2, 1, menos 1, 2 e menos 1. Então, vou fazer a divisão, igual nós fizemos no exemplo anterior, e vou usar o 1 aqui como raiz inicialmente. Baixo o primeiro aqui, né? Vai ficar 1 vezes 1, somou aqui, multiplicou, somou aqui, multiplicou, somou aqui, multiplicou, somou aqui, multiplicou, somou aqui. Deu zero. Então, nesse momento, quando eu faço Breuer-Ruffini com 1 aqui, na verdade eu peguei esse polinômio inteiro e dividi por x menos 1, tentando fazer, né, surgir essa forma fatorada do meu polinômio aqui. Bom, se eu pegar isso aqui, ó, polinômio de grau 5, reduzir ele para um de grau 4 vezes um de grau 1. Porém, se você observar corretamente aqui, a soma desses coeficientes continua dando zero. Significa que 1 continua sendo raiz ainda. Então, eu vou usar o 1 de novo. Vou utilizar o 1 aqui. Abaixo primeiro. 1 multiplicou aqui, somou com o próximo, multiplicou, somou com o próximo, multiplicou, somou com o próximo, multiplicou, somou com o próximo. Perceba que ó, tinha grau 5, caiu para grau 4, caiu para grau 3. É 1 de grau 3 vezes, aqui está implícito 1 de grau 1, vezes 1 de grau 1, que vai resultar no meu de grau 5. Porém, se você perceber aqui, a soma desses coeficientes aqui também dão zero. Significa que 1 continua sendo raiz. Então, eu vou dividir de novo por x menos 1. Vou usar o 1 aqui, né, para fazer a divisão. Baixou aqui, somou. Baixou aqui, somou. Multiplicou, somou, deu zero. Vamos traduzir então isso aqui que está acontecendo. Esse polinômio p de x aqui, ó, não vou escrever, só vou escrever p de x, tá? Esse polinômio p de x, ele é do tipo, ó, se eu usei o 1 aqui, gente, significa que eu dividi, na verdade, por x menos 1, que é o x menos a lá, né, do Breuer-Ruffini. Dividir de novo por x menos 1, dividir de novo por x menos 1, vezes quem? Esse resultado meu aqui, né, poderia continuar dividindo se fosse possível aqui, né, por uma ou outra raiz que eu conseguisse enxergar. Aqui, parei na de quadrática, já está bom já, ó. Fica x ao quadrado mais x mais 1. Esse polinômio de grau 5 foi reescrito, então, como sendo 1 de grau 1 vezes 1 de grau 1 vezes 1 de grau 1 vezes esse de grau 2. Se eu quisesse todas as raízes, bastaria pegar isso aqui, trocar o p de x por zero, ficaria x menos 1 vezes x menos 1 vezes x menos 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1 e isso igual a zero. O que acontece, gente, que para esse produto dar zero, um desses tem que ser zero. Só que ao invés de ter escrito dessa maneira, eu poderia ter escrito assim, ó. O que é o 3? O 3 é a multiplicidade da raiz, né? Que vai ser a multiplicidade da raiz. Como assim? 1 é raiz? Sim, 1 foi raiz 3 vezes. Então, nós dizemos que 1 é uma raiz de multiplicidade 3. Que já que ele foi raiz 3 vezes, então eu poderia fazer essa divisão com Breuer-Ruffini 3 vezes também. Esse produto dá zero quando um deles for zero. Esse igual a zero ou esse igual a zero. Daqui eu tiraria que o x é 1. Daqui desenvolve x ao quadrado mais x mais 1 igual a zero. Calcula seu delta bonitinho lá, que vai ficar menos 3. E continua aqui seu cálculo, né? X é igual a menos 1 mais ou menos raiz de 3 vezes i sobre 2. Perceba aqui que, novamente, ó, uma raiz é conjugada da outra. Né? Então, quais são as raízes desse polinômio? 1 menos 1 mais raiz de 3i sobre 2, menos 1 menos raiz de 3i sobre 2 e 1.
Ah, mas tem grau 5, como que só tem 3 raízes? Na verdade tem 5, né? Porque o 1 é raiz 3 vezes, é uma raiz de multiplicidade 3. Bem, como fazer a redução se eu não souber as raízes? Isso aí é uma cena que nós veremos adiante ainda com relação a essa teoria. Tudo bem? Bom, é isso. Um ótimo estudo para vocês aí e até mais.